Isso, então, a nossa reunião de oração. Vamos iniciar orando? Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, nós queremos clamar a Tua graça, esteja, ó Pai, realmente direcionando, nos conduzindo, ó Pai, pelos motivos de oração, que nós possamos orar e interceder segundo a Tua vontade. Por isso nós pedimos, ó Pai, que esteja sempre nos dando sabedoria, que a gente possa ser intercessor, ser pessoas que se coloquem na brecha. Por isso nós pedimos, ó Pai, que você esteja movendo o nosso coração, nos dando sensibilidade para perceber, ó Pai, realmente as necessidades, as lutas que as pessoas têm passado. É o que nós clamamos, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, antes da oração, nós temos meditado na palavra de Deus, né? E a nossa temática é: fomos criados para adorar a Deus. Na semana passada, nós meditamos em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Só para a gente recordar um pouco, né, do que a gente viu na semana passada. O texto diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, né? E a gente esteve meditando na semana passada, né? Com relação a isso, né? Adoração total a Cristo. E só para a gente recordar que nós vimos na semana passada, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus tem que ter essa primazia. Jesus, o Senhor Jesus, é o alvo da nossa adoração, né? Porque o Senhor Jesus é o agente criador, juntamente com Deus Pai, Deus Espírito Santo, né? Deus como parte, Senhor Jesus sendo Deus como parte da Trindade. Então Cristo é o alvo da nossa adoração, né? Jamais nós podemos esquecer disso, porque Ele é o Senhor, né? Ele também nos criou, Ele faz parte de Deus, né? Como Trindade. Então Ele participou da criação. E jamais nós podemos esquecer disso. Né? E outra coisa que nós vimos na semana passada, ele é o cabeça do corpo, né? Ou seja, porque a igreja sem cabeça é morta, né? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo precisa guiar, coordenar todas as ações da igreja. Então jamais nós podemos esquecer disso. Nós vivemos para servi-lo, nós somos servos. Nós somos parte da sua criação. Né? Cristo tem autoridade de guiar a igreja. Então a igreja sem cabeça é morta, não tem vida, né? E aí, por último, o que nós vimos na semana passada, de forma resumida, nele residisse toda a plenitude, né? Tudo quanto Deus habita em Cristo. Cristo nos preenche totalmente e Ele nos basta, né? E Ele habita em nós. Então jamais nós podemos esquecer disso, né? O Senhor Jesus é Deus, né? Sendo Deus, sendo o Criador, e nós somos criatura, nós somos chamados para ser servo. Basta nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, sendo Deus, ele vem a esse mundo da figura humana como servo, né? Ou seja, então tudo que leva a criar esse caminho da detenção do todo poder, de poder ser todo poderoso, né? É um caminho um pouco equivocado, não é o modelo que o Senhor Jesus nos apresenta. Né? Nós viemos aqui para ser servos. E o tema de hoje, né, que nós vamos estar meditando, é o Senhor da nossa adoração. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa adoração. E o texto que nós vamos estar meditando é 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 até o versículo 12. Né? O texto diz o seguinte:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Palavras de Pedro. E Pedro retrata aqui o povo de Deus como uma nação santa, o que significa que os seus cidadãos são separados para servir a Deus, separados para adorar a Deus, o nosso Senhor, de um Deus que nos salva do pecado, e não Deus que nos salvou do pecado, e não de cometer erro, Então a gente precisa realmente perceber que o Senhor Jesus nos salva da condenação do pecado. Então ele nos salvou do pecado e não no pecado. Então a gente precisa ter consciência clara disso. Olhando um pouquinho mais perto do texto, o texto diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Pedro direciona as suas palavras a nós como cristãos. A palavra raça é genos no grego, que significa parente, prole, família. Ou seja, nós somos gerados para fazer parte de uma nova família. Em outras palavras, nós nascemos de novo, fazemos parte de uma nova família criada por Deus. Então, nessa família, nós temos um Senhor que governa baseado na sua lei, baseado na sua palavra, não por imposição, mas por causa do amor. Ou seja, lei, ela aponta o caminho certo que nós devemos trilhar, E às vezes quando se trilha o caminho errado, esse caminho leva para o precipício. Ou seja, quando a gente tem essa noção, a gente percebe que a lei de Deus, a palavra de Deus, é nos dada por amor a nós, para que a gente não caia no precipício, Imagina você, você não percebendo que aquele caminho vai levar a um precipício. O que você faz? Você alerta, você diz, E é isso que Deus faz conosco, por amor a nós, para que a gente não caia no precipício. Então o Senhor Jesus, o alvo da nossa adoração é o Senhor que nos governa, Mas ao mesmo tempo é um sacerdote, Então, o Senhor Jesus é o alvo da nossa adoração, é o rei que nos governa, mas também é um sacerdote que se fez sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então, ele se sacrificou por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade. Então, o Senhor Jesus sendo rei, sendo também sacerdote, e também ele se torna sacrifício em nosso lugar, Ele se torna o Cordeiro. Então aqui a gente percebe, sendo o Senhor Deus, sendo rei, e sendo sacerdote, Ele se coloca no nosso lugar como sacrifício. Então essa é uma informação extremamente importante que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então, como sacerdote, nós temos que apresentar o Cordeiro do sacrifício, temos que apresentar o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus perante o mundo em que nós vivemos, Porque nós somos raça eleita, no sentido de que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos sacerdócio real, Nós temos essa função, esse papel de sacerdotal, de alertar com relação ao perigo, de apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, apresentar o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então nós temos que exercer essa função sacerdotal no nosso lar, em nossa família, né? Nós somos nação santa, povo separado para Deus, né? Não é ser um povo isolado do mundo, mas um povo que quem governa é o Senhor Jesus. Nós somos um povo chamado para ser sal e luz aqui nesse mundo, para ser relevante a esse mundo, para transmitir, né, a grandeza de Deus, né? Por isso que nós somos, né, de propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Senhor, a nossa vida pertence a Ele, não pertence ao mundo, não pertence a Satanás, pertence a Deus, pertence ao Senhor Jesus. Por isso a importância de nós nos rendermos a Ele, né, como sendo o Senhor da nossa vida, né? Sendo assim, nós temos um propósito, né? Qual é esse propósito? Aqui continuando no versículo 9, diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E aqui Paulo então nos apresenta o propósito desta nação santa, né? E a palavra virtude está em vista aqui as grandes obras de Deus na história do seu povo, né? Então nós precisamos saber aquilo que Deus tem operado, tem feito ao longo da história. Nós temos que ter essa percepção. Por isso que nós precisamos estar meditando na palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, Deus agindo em um povo, né? E esse povo que representa cada um de nós, né? E esses feitos maravilhosos de Deus tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? Que como transformação libertadora do homem, né? Deste mundo, né? No sentido de que desse mundo de pecado, né? Então também está aqui em foco, né, as virtudes de Deus, como poder, glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor e santidade, né? E é isso que nós temos que transmitir, seja em palavras, seja em ações, né? Seja por meio da nossa conduta e como cristãos nós temos que testemunhar, né, de que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas, né? Luz, ela é visível, né? Ela se apresenta, né? Ela é visível. Trevas, né? Não é visível, é escuridão, né? Não se percebe o que está acontecendo, né? Então nós somos aqui nesse mundo embaixadores de Cristo, né? Embaixadores de apresentar, nós somos representantes do Senhor Jesus aqui nesse mundo, né? Então nós não podemos calar a nossa voz, nós não podemos muitas vezes nos esconder, nos isolar, né? Nós precisamos viver a palavra de Deus, né? E esse viver a palavra de Deus precisa transmitir a paz de Deus, né? Então nós não podemos guardar para nós essa mensagem, uma mensagem que deve ser anunciada, mas principalmente uma mensagem que tem que ser vivida, né? Então nós precisamos proclamar em alto e bom som que quem Deus é, né? E o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, né? E a missão do cristão é contar uns aos outros, né, de que Deus tem feito, né, por sua vida, né? Ou seja, edificação mútua um dos outros, no sentido de muitas vezes fortalecer emocionalmente, espiritualmente um ao outro, ser apoio um do outro, né? Isso é o que representa ser família de Deus, né? Isso que representa ser raça eleita, ou seja, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos família de Deus, né? E às vezes nós esquecemos disso, né? E às vezes a gente acaba se comportando como inimigos uns dos outros, né? Essa questão não deve fazer parte, né, do que é essa raça eleita, família de Deus, né? Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra, né? Ou seja, poder para ser testemunha, poder para viver o evangelho na autenticidade, né? Poder para transmitir, né, o milagre do operar de Deus na sua vida, o milagre transformador na sua vida, né?
Às vezes a gente confunde esse poder como sendo poder no sentido de operar grandes maravilhas, né? E sinais, né? Faz parte, mas esse não é o foco aqui, né? Porque aqui fala, e sereis minhas testemunhas, né? Quando receber esse poder, sereis minhas testemunhas, seja em Jerusalém, né? Ou seja, na sua casa, na sua terra, ou em toda a Judéia, que é uma região um pouquinho maior, ou até em Samaria, né? Uma região desprezada, que as pessoas não queriam estar lá, que os judeus não queriam pisar o pé lá, né? Até nas regiões mais terríveis, ser testemunhas também ali. Eu não sei onde que é a sua Samaria, pode ser até seu trabalho, né? Pode ser até dentro da sua própria família, né? Mas você tem que ser testemunha ali. E aqui no versículo 10, o seguinte: vós sim que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Né? Então a motivação, né, para essa mensagem, né? Então Pedro faz aqui um forte contraste entre o passado dos cristãos e o presente, né? Que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação, né, para cumprirmos com zelo e fidelidade a urgência de transmitir essa palavra de Deus, a urgência da missão que Ele nos confiou. Né? Não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva. Ou seja, não existe outro dono, não existe outro Senhor, somente Deus. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Quem é o Senhor da sua vida? Né? Os valores do mundo, né? O inimigo, Satanás ou Deus? Né? Porque nós não podemos servir a dois senhores, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Né? Nós estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues às nossas próprias desventuras. Mas agora Deus derramou, né, copiosamente sobre nós a sua misericórdia. Então nós precisamos ter bem claro isso em nossa mente. Né? Então agora nós somos filhos de Deus, moradas de Deus, morada do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes de Deus para realizar as obras de Deus. Né? Nós precisamos interceder pelo povo. Né? Precisamos exercer também essa função sacerdotal. Essa função sacerdotal não é só do pastor, né? É sua também. Porque nós somos chamados, né? Porém nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então nós precisamos exercer com autoridade essa função sacerdotal. A gente só não exerce isso quando a gente não vive de acordo com a palavra de Deus e não temos essa autoridade. Então para o cristão, o Senhor Jesus é amor, é a fonte de amor, e na pessoa do Senhor Jesus, então, expressa a misericórdia de Deus por nós. Então, por isso que o Senhor Jesus é o alvo, é o Senhor da nossa adoração. E aqui no versículo 11 diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Então, para esse mundo nós somos peregrinos, ou seja, isso significa que é alguém que vive num lugar na qual você não tem direito de cidadania. Nós não somos cidadãos, a nossa identidade não é daqui, não é desse mundo. Então a nossa identidade, a nossa cidadania não é deste mundo. Então nós somos forasteiros aqui nesse mundo. E por isso que Pedro diz aqui: no mundo somos forasteiros. O que significa isso? Significa que nós somos como visitantes. E nós não estamos aqui por muito tempo. Nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. Então nós somos peregrinos, a nossa identidade não é aqui. Nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem por pouco tempo. Aqui não será a nossa morada. E se não é a nossa morada, a gente não vai fincar as nossas bases, as nossas raízes aqui neste mundo. O nosso lar é o lar eterno. Então nós estamos caminhando nessa direção para a eternidade. Então a nossa residência não é aqui neste mundo.
Né? Então, o povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Né? Nascemos do Espírito, nascemos de cima. Nossa pátria está nos céus. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Né? Então a nossa pátria está nos céus, não é aqui. A nossa identidade é de lá, não é aqui. Nós somos aqui forasteiros, nós somos aqui de passagem. Então nós estamos viajando para a cidade celestial, nós estamos a caminho da cidade celestial. E às vezes nesse caminho a gente se depara com desertos, a gente se depara com o Mar Vermelho, a gente se depara com Jericó, algumas muralhas, inimigos a serem enfrentados, ou seja, batalhas, lutas, né? Mas nós precisamos permanecer firmes, porque Deus está nos guiando de noite por uma coluna de fogo e durante o dia por uma coluna de fumaça. Deus se faz presente, né? Apesar de muitas vezes nós ficarmos reclamando e murmurando, né? Então nós estamos aqui de passagem, a nossa casa não é aqui, né? Então a nossa pátria não é aqui. Então, por isso nós vivemos em um mundo hostil. Né? Então, por isso que os cristãos são guerreiros, né? Que precisam estar munidos da armadura de Deus para enfrentar todas as ciladas do inimigo. Né? Então, a vida cristã é um campo de guerra, um campo de batalha. Mas nós temos algo que Deus nos dá, né? Que é a armadura de Deus. Né? Algo espiritual, e essa armadura é uma armadura de proteção. Por isso nós temos que estar nos vestindo, revestindo dessa armadura, né? Onde nós travamos uma batalha sem trégua contra as ciladas do inimigo, as ciladas do diabo, né? Que vem para lançar as seus dardos inflamados, né? Então a nossa luta não é contra pessoas, né? Contra carne ou sangue, mas é contra os principados desse mundo, né? E contra as paixões carnais dentro de nós. Então Pedro destaca a necessidade de nos abstermos das paixões carnais, né? Então o caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas é a fuga, é a abstinência, como diz Pedro, né? Continuando aqui no texto, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então aqui, né, estamos aqui de passagem, né, e como adoradores nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho de vida. Né? Então os cristãos precisam ser exemplo de conduta irrepreensíveis num mundo hostil. Né? E sempre nesse mundo hostil vai procurar alguma coisa para atacar. Né? Por mais que a gente possa estar caminhando de forma correta, né? O inimigo sempre vai procurar e tentar achar alguma coisa, mesmo que seja algo mentiroso, para distorcer e atacar. Isso tem sido muito comum nos dias de hoje, na época em que nós temos vivido. Né? Então precisamos manter firme o nosso exemplo de vida, né? Nosso procedimento nesse mundo que jaz no maligno. Né? Que o que falamos, que o que fazemos, né, serão observados, né, e pode se tornar motivos de acusação, por mais que a gente faça as coisas de forma correta, né, à luz da palavra de Deus, né, sempre vai se achar ou encontrar motivos para nos atacar, né? E cada vez mais essa batalha vai se tornar cada vez mais acirrada. Né? Porque nós estamos em guerra com os valores e os princípios que regem esse mundo que jaz no maligno. Né? Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, diz assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? De nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire,
mas no velador que alumia a todos os que encontram na casa, né? Então nós somos sal aqui nesse mundo, né? E finalzinho aqui do versículo 12, né? Quer dizer, o versículo 12, finalzinho do versículo 12 diz assim: para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, os cristãos são o argumento, né, irresistível de Deus aqui nesse mundo, né? Ou seja, a nossa vida, o nosso testemunho de vida, né, é o argumento maior, né, que levam as pessoas a desejarem mudança, a desejarem transformação. Então, por isso que o nosso falar tem que ser de acordo com aquilo que nós temos vivido, né? A nossa prática tem que ser de acordo com aquilo que nós temos falado, né? Então, a vida do cristão é como uma cidade no alto de um monte que não se pode esconder, né? Então, a conduta do cristão, suas obras e palavras são constantemente avaliadas, né, pelos não cristãos, né, que querem muitas vezes constatar se o cristão vive aquilo que professam, né? Recentemente a gente viu isso, né? Às vezes fala muito sobre o evangélico, né? Estão analisando a conduta, analisando o que fala, analisando a postura, né? Mas se olhar na ficha, né, não tem nada de acusar, né? Não existe nenhum delito, nada que possa, mas sempre estão procurando alguma coisa, né? Se falam de uma forma diferente, né, vão achar um motivo, né, para acusar de alguma forma, né? Então esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Então o mundo sempre vai olhar para nós, né? Pode discordar de nós e até nos atacar, mas não podemos deixar de reconhecer, né? O mundo não pode deixar de reconhecer as nossas boas obras, né? Então por isso que nós precisamos transmitir, né, testemunho de vida. Então por isso que nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para ser testemunha aqui neste mundo, que cada vez mais, né, se tornará mais difícil, né, porque nós seremos alvo, né, das observações deste mundo, né? Então essas boas obras, né, realizadas num ambiente hostil, né, e diante das maledicências ao nosso redor, é só uma mensagem evangelística eficaz, é o testemunho de vida, né? Então uma vez que as pessoas são impactadas por esse nosso testemunho, né, chegará ao conhecimento, né, desejarão conhecer, né, quem que fez isso, o autor de quem operou essas transformações na nossa vida, que é Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus, né? Então por isso que a nossa vida, né, precisa exalar o bom perfume de Cristo, precisa transmitir, né, o nosso testemunho de vida, né? Então as pessoas precisam saber quem é o alvo da nossa adoração, é Cristo, né? E a quem almejamos ser parecidos, né, em termos de caráter, em termos de amor, né? Então nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo. Nós precisamos transmitir, né, quem o Senhor Jesus é, com o nosso falar, com o nosso agir, né? Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? E nesse sentido, quem é o Senhor da sua vida? É você mesmo? É este mundo, é Satanás ou é Deus? Por isso que somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos outro Senhor, nós não temos outro dono a não ser o Senhor Jesus. Por isso que Ele é o alvo da nossa adoração, né? Então nós somos essa propriedade exclusiva de Deus, né, com o único propósito de ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Que levem as pessoas a glorificarem a Deus, né? Então, para que isso aconteça na minha vida, né, eu tenho que diminuir e Cristo tem que crescer em nós, Cristo tem que crescer na minha vida. Somente Ele é quem deve aparecer e ser focado, ser o foco das atenções, né? Pois Ele é o alvo da nossa adoração. Na sua vida, quem tem aparecido? É você?
as suas ações, ou é o Senhor Jesus que tem aparecido na sua vida, porque ele tem agido através da sua vida, né? As pessoas têm visto que você é uma pessoa diferente, desejam saber o porquê, né? E aí a nossa vida se torna um testemunho, né? É impactante na vida das pessoas, né? Queria partir para esse momento de oração, né? Antes, eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 32 até o versículo 33. O texto diz assim: Nós, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então que a gente possa anunciar esse evangelho do Senhor Jesus, né? Que a gente possa realmente estar transmitindo, né, a pessoa de Cristo através da nossa vida. Amém? Então vamos ter um tempo de oração. Eu coloquei alguns motivos de oração geral, os demais pedidos pessoais, particulares, motivo de agradecimento, né? Eu enviei via WhatsApp, no grupo de WhatsApp, né? Para não expor as pessoas, o nome das pessoas. E aqui eu coloquei alguns pedidos gerais, né? Vamos estar orando para que Deus derrube essa maldição do jeitinho brasileiro, né? Então muitas vezes isso tem sido algo destruidor, né? Tentar dar seu jeitinho para ter vantagem em tudo, né? Mas que a gente possa pensar não mais no nosso próprio umbigo, no nosso próprio bolso, mas que nós possamos ser o povo acima de tudo, né? Um povo que aprenda a caminhar junto, né? Orar por arrependimento e quebrantamento, para que essa nação seja sarada, né? E nós também temos que orar por arrependimento, quebrantamento, né? Nós não podemos falar, ah, foi fulano, foi ciclano que pecou, mas que a gente se coloque como parte desse povo brasileiro e fala, pecamos contra ti. Se a gente vê várias coisas erradas, a gente tem que orar assim, pecamos contra ti, né? E ter essa atitude de arrependimento, porque se apontar o dedo aí não leva a lugar nenhum, né? Orar por discernimento e sabedoria, né? Para saber diferenciar o que é de Deus, o que é do inimigo, né? Nesse mundo globalizado, nesse mundo com tantas coisas, né? E às vezes da questão do politicamente correto, saber o que é de Deus, saber o que é do inimigo, né? Proteção de Deus em relação a essa variante, né? Esse variante Ômicron do coronavírus que já está aqui no Brasil, né? Que não seja mais devastador que os demais variantes, né? Que a gente possa estar intercedendo, né? Interceder pela situação econômica do país, que possa melhorar, né? Nós estamos nesse período de recessão técnica, né? Mas que a gente possa interceder para que tudo isso se reverta, né? Vamos orar pelos missionários espalhados pelo mundo, né? Alguns países têm fechado suas fronteiras, mas está orando para que a proteção de Deus esteja sobre eles, né? Vamos orar pelo mover de Deus na Holiness, né? Que a gente possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós somos uma denominação que tem tantas pessoas capazes, mas cada um de nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos estar orando pela liderança política e também estar intercedendo pela liderança denominacional, né? Então a gente vai ter um momento de oração, um período de oração, pelo menos 10 minutos, e a gente encerra então com uma oração. Então vamos estar orando por esses pedidos, por esses motivos de oração. Vamos ter esse momento de oração.
Amém? Vamos encerrar nossa reunião de oração. Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, Senhor Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sempre, ó Pai, nos instruindo, nos conduzindo no teu caminho. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja derramando da tua graça, nos dê compreensão e entendimento de forma clara da tua palavra. É o que nós clamamos, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma boa noite de descanso, que Deus possa estar realmente abençoando a sua vida no restante dessa semana e que possa estar sempre caminhando segundo a graça e continue a interceder, continue a orar por esses demais pedidos, mas acima de tudo, interceda, né, pelo país, pelo mundo, que você seja uma pessoa que se coloque na brecha. Então que você tenha um bom momento de descanso. Que Deus abençoe.